Boa noite, gente. Que bom a gente estar aqui, não é verdade? Quem está feliz de estar aqui? Eu estou muito feliz de estar aqui, aleluia. Muito bom estar com vocês, muito bom. Esses momentos que a gente está na presença do Senhor, não é verdade? Com amigos. Pastor Ademar, sua esposa, o pastor Harold, né? Nós já viajamos muito, né, Harold? Fomos até para a África juntos, né? Companheirão, né? E eu louvo a Deus por nós estarmos aqui. O pessoal da Central agora ministrando, né, esse tempo que nós estamos aqui diante do Senhor. E eu estou muito feliz de estar com vocês. E eu ia continuar no texto de 2 Reis, capítulo 9. Ia fazer uma festa com vocês hoje, mas a Cris falou sobre que Deus ia fazer uma cirurgia nessa noite, né? Então, nesse dia. Então, eu só queria lembrar o que a gente falou lá dos profetas sem nome, de vocês serem levantados nessa geração, profetas que não tem nome, mas tem uma marca, não é verdade? Quantos creem que você está marcado por Deus? Amém? E a marca, vamos lembrar, tem que ser o quê? Discípulo. Tem que estar debaixo de autoridade. Tem que reconhecer o profeta que está sobre a sua vida, o manto de alguém que Deus colocou sobre a sua vida. Então você tem que ser discípulo. Não há como você profetizar para uma geração sem você ser discípulo. Segunda característica, segunda marca é que um profeta nessa geração não pode mentir, não pode manipular, não pode enganar, não pode ter jeitinho. Tem que estar com os lombos cingidos com o quê? Com a verdade. A terceira coisa é que eles são cheios de unção, tem que carregar o azeite todo o tempo. Então não basta ser discípulo, não basta você não manipular, não mentir, mas você tem que carregar o quê? O azeite, tem que levar o azeite. Vocês vão enxergar o potencial onde ninguém vê. Não extrapolam o chamado, ficam na palavra que tem recebido. Mas por fim, é uma geração o quê? Louca, não é verdade? Loucos por aquilo que o Senhor vai fazer. E eu ia continuar aqui no capítulo 9, depois se vocês quiserem, você pode pegar com o pessoal, eu posso mandar alguns princípios que tem na sequência desse capítulo 9 de 2 Reis, né? Porque ele saiu dali crendo na palavra, porque quando aquele louco falou, olha, você é o cara, né? E ele falou assim, e que os caras falaram, o que esse louco falou para você? Ele falou, não, ele disse que Deus me disse que eu era escolhido. Então, como que ele saiu dali? Ele saiu crendo na palavra de Deus, ele teve estratégias, Deus mostrou a ele situações, ele confrontou, ele agiu. E tem vários aspectos aqui em 2 Reis capítulo 9. Mas hoje, já que Deus está tratando tanto com a gente, eu queria falar de um versículo no capítulo no capítulo 10 de 2 Reis, que seria uma sequência, e eu vou falar desse versículo no meio do caminho, porque eu quero falar de duas características que tem um profeta, você, um músico nessa geração. É o coração e a mão, as duas faces de alguém que foi chamado por Deus. Diga comigo, o coração e a mão. E eu queria repartir isso com você. Eu estava meditando hoje à tarde, porque diante de tudo aquilo desse espírito que tem que cair, daquilo que Deus vai fazer, eu queria que você entendesse aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse lugar. E eu creio que nessa geração de profetas que o Senhor tem levantado, que vai destronar tudo isso que tem que cair por terra. Eu estava lembrando hoje, estava meditando, né? E o pastor Harold chegou lá, eu estava estudando sobre isso. Mateus capítulo 27. Quem que você pensa assim? Se você pensar, esquece desse texto que eu ia falar agora, mas se eu pensar assim, pensa num personagem bíblico que começou muito bem e terminou mal. Quem que você vê na tua cabeça? Quem? Saul, o ótimo. Quem mais? Sansão. Salomão. Você abriu lá, Mateus 27, né? Olha que camarada. Mateus capítulo 27 fala de um cara. Porque tem vidas que surpreendem a gente, tem ou não tem, queridos? Você conhece gente que você fala assim, esse cara foi privilegiado pela vida. Parece que tudo que vem para a vida dele dá certo. O cara tem um bom casamento, tem um bom emprego, tem bons filhos, boas oportunidades. Parece que
Tudo dá certo para o cara, é verdade ou não é? Agora tem outros que mesmo vivendo um passado difícil, mesmo tendo um período ruim, eles dão uma virada. E você fala assim, eu nunca pensei que aquele cara fosse crescer tanto. Eu nunca pensei que ele ia chegar onde ele chegou. Eu nunca pensei que ele alcançasse o que ele alcançou. E esse cara está alcançando muito. Mas de repente você conhece alguém que estava lá, pensa nisso. E você fala assim, como é que aquele cara descambou daquele jeito? Conhece alguém assim? Rapaz, o cara estava bem, de repente ele começa a cair, começa a regredir, e você fica lá, meu Deus, o que é que aconteceu com o... Você lembra vinha tão bem, pulava para Jesus, gritava, quando eu estou na tua presença, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, e ele fazia tudo e mais um pouco. Parecia tão envolvido, tão abençoado, como Deus usava. Olha, quando ele cantava, eu arrepiava, eu tremia, dava um trem assim. Lembra quando ele ministrou aquele seminário? O cara tinha uma voz, foi meu líder, o cara orava. Quantas vezes você já ouviu isso, queridos? E agora eu olho para a vida dele e estou vendo uma pessoa tão fria, tão distante, tão perdida. O que aconteceu para essa queda, para ele se corromper desse jeito? O que aconteceu para esse camarada, esse profeta que Deus tinha levantado para mudar uma geração? O que aconteceu com a vida dele, que está jogando tudo no chão, está perdendo tanta coisa boa? E essa foi a história desse cara de Mateus capítulo 27. É um cara que tinha tudo para ser um profeta na geração dele, é verdade ou não é, queridos? Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12. Foi escolhido a dedo. Andou 3 anos com Jesus, imagina isso. Do ladinho de Jesus. Comeu com Jesus. Presenciou os milagres de Jesus. Ele viu, ele estava lá quando Jesus mandou o mar se acalmar, o vento parar, já imaginou? Ele viu tudo isso, gente. Ele viu os cegos enxergar, ele viu o mudo falar, ele viu o paralítico andar. Ele viu, quando Jesus falou, olha, remove a pedra desse túmulo aí, desse cara que morreu faz 4 dias, e todo mundo falou, está cheirando mal. Mas Jesus falou, pode remover, e Jesus dá um grito e fala, Lázaro, vem para fora. E ele estava lá vendo tudo isso, o cara ressuscitar. Ele estava do lado quando Pedro andou sobre as águas. Ele estava no barco. Quando, no meio da tormenta, Jesus ministrou paz. Quando não tinha suprimento, o pão multiplicou. Ele estava lá. Quando ele viu Jesus aplicando lodo no olho do cego. E ele estava vendo tudo isso. E ele não estava apenas vendo, mas ele também foi usado por Jesus. Porque melhor do que começar bem é terminar bem. Esse cara foi muito usado por Jesus. Até para expulsar demônio, porque lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz que quando os 70, e ele estava no meio deles, regressaram possuídos de alegria, eles disseram, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Então o cara expulsava demônio, o cara tinha autoridade. E o que aconteceu com esse homem que podia ser um profeta na sua geração? Que caiu do jeito que caiu. Que trocou tudo por um ganho aparente de 30 moedas. Porque as coisas normalmente na vida são assim, gente. Tem gente que começa, que você conhece, tem ou não tem? Rasgando os céus. E de repente você olha, ele está para baixo do buraco. Sai para a rua. Sai para as ruas da cidade. Você vai ver quantos mendigos, quantos drogados,
Quantos que estão na sarjeta? Quantos que estão presos hoje? Começaram bem, e alguns estavam até na igreja. Pode perguntar, quem já saiu para evangelizar sabe. De repente você começa a pregar para alguém, o cara fala, eu sou desviado. É assim ou não é? O cara já teve bom emprego, o cara já estudou. E esse camarada aqui de Mateus 27 foi assim com ele. Mas a pergunta é, quando você lembra dele? Você lembra que ele foi escolhido por Jesus? Você lembra disso? Você lembra que ele expulsou demônio? Você lembra que ele estava lá junto quando teve milagre? Do que você lembra? Você lembra que ele era digno de confiança, porque até ele era o tesoureiro, ele mexia com dinheiro, então era digno de confiança. Mas ninguém lembra disso. Quando a gente fala de Judas, o que vem na tua cabeça? O traíra. É ou não é? O cara que vendeu, que se enforcou. Isso é tão sério, porque eu já falei, eu tenho 53 anos de idade, 2 netos, cresci na igreja, meu pai é pastor, e eu conheço tudo quanto é nome bíblico. Eu conheço mais de um Melquisedeque, mais de um Epafrodito, mais de um Onésimo, mais de um... Eu conheci uma família de Belo Horizonte que tinha uns 10, e um chamava Joabe, outro Jonadab, outro Joiada, Jeoiada. Era impressionante. Mas eu nunca conheci um cara que chamava Judas Iscariote. Você conhece alguém que chama Judas? Quem conhece alguém que chama Judas aí? Nasceu a criança, o pai falou, vou dar o nome ao meu filho, a criança vai chamar Judas. Quem é que teria coragem de colocar o nome do filho? Qual o nome do seu filho? Já imaginou? Mas nem neto que eu amo, se a filha colocasse, você brigava. Alguém tem coragem de colocar o nome desse no filho? O cara virou tão maldito que ninguém nem pensa em colocar o nome. Eu nunca vi ninguém. Quem conhece alguém chamado Judas Iscariotes? Isso é bullying. Tem gente, mas não, o pai olhando e fala, aqui está a criança dos meus sonhos. Nasceu, cresceu, vai ser um Judas na vida. Agora, o que aconteceu com esse cara, gente? Que estava entre os apóstolos, viu Jesus, pertencia à igreja de Jesus, tomava ceia com Jesus, estava na sala do trono com Jesus. Pega a mão desse profeta que está ao teu lado, levanta a mão dele, fala assim, está aqui, fala, está aqui. Pular aqui. Fala, pular aqui, gritar aqui, levantar a mão aqui, participar aqui. É tudo bom, mas não pode parar aqui. Fala assim, você tem uma longa caminhada, meu filho. Quem crê que nós temos uma longa caminhada pela frente? E você está aqui hoje pulando, não é garantia que você vai estar aqui ano que vem. É verdade ou não é? Você está aqui pulando hoje, não é garantia nem que a semana que vem. Você precisa fazer isso todos os dias. Você não pode perder o seu coração, e nós terminamos cantando hoje. Eu sou ruim de letra, mas a letra de vem, né, toma meu coração. Como é que era que terminava? Quem me ajuda naquela última canção que foi cantada aqui? Não é agora à noite, cedo, pela manhã. A última canção lá que o Ricardo cantou. Abra o teu coração e deixa eu entrar. Essa que é a questão. Diga comigo assim, o coração e a mão são as duas faces de um profeta nessa geração. Você tem que entender uma coisa, queridos. Nessa sociedade de velocistas, a gente tem que desenvolver uma mentalidade de maratonista. Não adianta você dar tudo em 100 metros e esquecer que você tem muito pela frente. E esse cara aqui não foi precavido, ele não cuidou do seu coração. Porque todo músico, todo aquele que quer ser profeta, ele tem duas faces. Uma é a face visível, que é observada, que é avaliada, que é criticada. E é nela que as pessoas se concentram.
É ou não é? É como o cara toca, como o cara canta, como o cara faz. Todo mundo está vendo. É essa face que todo mundo vê. Mas existe outra que é invisível. É interna, está lá dentro. E ela envolve motivações boas e muitas vezes motivações más. Porque ninguém está vendo. Ela envolve sentimentos. E a Bíblia compara uma dessas faces à mão e a outra ao coração. E todos vocês que estão aqui, a grande maioria é músico. E qual é a responsabilidade nossa? Como adoradores proféticos para essa geração. Porque fazer o que vocês fazem implica em desempenhar um papel visível. E muitas vezes o músico é mais visível que a maioria dos pastores da igreja. Eles ficam mais no palco que alguns pastores auxiliares. É uma face visível, onde os dons, os talentos, as habilidades são observados. É por isso que a pessoa fala assim, que músico, aquele cara canta muito. Aquele nasceu. Aquele tem jeito para coisa. E muitas vezes aquele não tem jeito para coisa. Na verdade, porque tem gente que acha que canta e não canta. Mas é a face visível. E a palavra de Deus nos mostra que a nossa obrigação em relação a essa face é fazer o que vocês estão fazendo aqui. É polir, é lustrar, é aperfeiçoar, é crescer, é melhorar, é nunca se acomodar. Músico tem que treinar, pastor tem que se aprimorar na palavra cada vez mais, não tem jeito. Vocês também precisam comer a palavra, tá vivendo a palavra. Isso faz parte de você estar polindo o seu dom. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 6 e versículo 8, o apóstolo Paulo fala assim, que na casa de Deus nós temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Mas aí ele diz, o que preside, faça isso com diligência. O que ensina, faça com esmero. Isso vale para quem canta, que faça isso com muita habilidade. Quem toca, nós precisamos sempre aprimorar aquilo que Deus coloca às nossas mãos. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos realmente trabalhar isso. Vocês estão numa escola, estão aqui para isso. Mas tenham cuidado, queridos. Dá a mão para esse profeta que está ao teu lado. Fala assim, toma cuidado, meu filho. Fala para ele. Quando o teu talento começa a sobressair demais. Sabe que quando o talento de alguém começa a sobressair muito, é como se uma máscara cobrisse aquilo que está no coração. E as pessoas não conseguem enxergar. Porque o talento nos atrai. Atrai ou não atrai, queridos? Isso vale para o cara prega demais. Aí pode ser um mau caráter. Mas o cara canta muito, ele toca muito. O grande problema é que o talento nos atrai. E aí vem o nosso desafio. Porque o talento nunca é índice da condição do coração. Não é porque o cara chora, rola, faz alguém tremer, cair. E não tem nada de errado nisso. Mas a grande questão é o seguinte, muitas vezes a pessoa está fazendo tudo isso e o coração não está bem. Porque a Bíblia fala que todos têm duas faces. Uma é a face visível, que é a mão, e a outra é o coração. E é por isso que em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito lá, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, dando a mão para quem está ao teu lado, fala assim, você tem a responsabilidade de aprimorar o dom que Deus te deu. Mas você tem a obrigação de guardar o teu coração. Quem crê nisso? Que nós precisamos guardar o nosso coração e aprimorar os nossos dons. Quem crê nisso? Diga amém, queridos. Vamos comigo agora a 2 Reis, capítulo 10. Fala assim, fala para quem está falando, a manipulação vai cair, a prostituição. Aí nós estamos falando do espírito de Jezabel, não é verdade? E 2 Reis, capítulo 10, está falando dos filhos de Acabe, que precisavam ser derrubados. E vai lá comigo, 2 Reis, capítulo 10.
versículo 15 e versículo 16. Que isso tem a ver com autoridade e submissão. Segundo Reis, capítulo 10, versículo 15 e versículo 16. Tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú, quem é o profeta que está derrubando esse espírito? Quem é? Jeú. Jeú saudou e lhe perguntou. Agora leia comigo, fala assim, vai lá. Tens tu o coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. Então diga assim, se tens, então dá-me a mão. Dá a mão para quem está ao teu lado, fala assim, o espírito de Acabe, Jezabel, esse principado vai cair em nome de Jesus. Fala, nós somos uma geração profética que vai derrubar esse espírito. Fala assim, mas para subir no carro, para estar com a tua liderança no carro, para subir no palco, antes da mão tem que estar o quê? Presta atenção, qual foi a pergunta de Jeú? O teu coração está com o meu, assim como o meu é com o teu? Porque muitas vezes quando alguém te coloca onde você está, a autoridade que está sobre a tua vida, ele está olhando para você e está falando, eu acredito nesse cara. Ele fala assim, o teu coração, você reconhece quem está sobre a tua vida? Você tem um coração sincero, como o meu é com o teu? E aí qual foi a resposta dele? Tenho. Ele falou, então você tem? Então faça o quê? Então para subir no palco, em primeiro lugar, você tem que ter aliança com quem? Com aquele que Deus colocou sobre a sua vida, querido. Como é que você vai lutar? Como é que você vai guerrear? Porque a primeira pergunta é essa, o teu coração é sincero para com o meu, como o meu é com o teu? Então antes da mão, antes de tocar, antes de cantar, antes de estar lá no palco, tem que ter o quê? Você reconhecer quem está sobre a tua vida. E aí ele fala assim, se você tem, então sobe no carro e vamos guerrear junto. Pode subir no carro que nós vamos vencer esse espírito em nome de Jesus, amém, queridos? Então, em primeiro lugar vem o coração, e é por isso que eu sempre digo para os pastores, nunca coloque alguém para ministrar sem que o coração seja visto primeiro. Sem que o coração seja checado. Pode prestar atenção, queridos, lembra do homem segundo o coração de Deus, quando Samuel chegou para ungir Davi, quem foi apresentado primeiro a Samuel? Quem tinha a mão. Esse aqui é guerreiro. Ele falou, não é esse. Esse aqui é bom, não é esse. Esse aqui toca bem, não é esse. Ó, tem um que está lá longe. Manda trazer. A hora que Deus falou é esse. Qual foi a palavra? É esse o cara. Porque Deus não vê como vê o homem. E aí vai ser a tradução segundo Samuel, 3 Samuel, capítulo 3, versículo 2. Porque o homem vê a mão, mas Deus vê o quê? O coração. O homem vê o exterior, o homem vê aquilo que aparece, o homem vê a habilidade, mas Deus olha para quê, queridos? O coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Em primeiro lugar. E aí vem uma grande tentação e uma grande tensão para os pastores. Para aqueles que estão à frente. Porque o talento nunca mostra a condição do coração. É verdade ou não é, queridos? Não é porque tem talento. Não é porque tem habilidade. Não é porque tem carisma. Não é porque tem capacidade. Não é porque empolga uma multidão. Não é porque tem influência que significa que o coração está bem. E o grande desafio de quem exerce autoridade, porque nós estamos falando de autoridade e submissão, é entender que antes de pedir a mão, de pedir a força, as habilidades, a capacidade,
o talento tem que checar como está o quê? O coração. Porque o coração representa o caráter. É no coração que é checada qual é a relação com Deus. Se o cara se encontra tanto com Deus, se ele tem a mesma paixão, ou ele tem mais paixão pelo computador dele. Tem gente que você cortar a mão dele hoje, ele morre. Porque até quando ele vai dormir, ele fica fazendo assim com a mão. É verdade, não é? O cara não sabe mais, ele já tem tique nervoso, porque é o tempo todo. É no coração que a pessoa mostra se ela está aberta. Porque eu disse que o tema que a Cris me deu foi autoridade e submissão. Se é uma pessoa sensível aos ajustes de quem discipula. Porque todo discipulador tem que apertar o parafuso de quem é discipulado. É verdade ou não é, gente? E é nessa hora que o cara fala assim. Porque a palavra para o profeta é qual é? Vai. De novo. Mas a hora que você passa e não vazou. E aí alguém fala. Aí o cara já, acho que essa igreja não é mais para mim, não. Sou muito mal compreendido, estava cheio de unção. Mandou parar. O que já mandou parar de cantar? Onde já se viu? Deus estava movendo. Agora vem essa palavra xoxa aí. Para pregar isso aí era melhor continuar cantando mais 2 horas. É no coração que você checa se a pessoa é o quê? Sensível aos apertos. E vai ser apertada. Se ela reconhece a paternidade, se ela é ensinável, o coração sempre tem que estar alinhado à mão, queridos. Eu sou de uma época, e o pastor Ademar também é da mesma época que eu, não tenho dúvida, nós somos contemporâneos. Mas se lembrar, é verdade, não é? Na nossa época, o pessoal cantava o hino nacional como? Põe a mão aqui, ó. Era assim ou não era? O que a pessoa estava dizendo? A minha mão está alinhada ao quê? Ao meu coração. Ou seja, o meu poder de guerra está alinhado ao amor que eu tenho por essa nação. Isso é tão sério, queridos, que Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, você vai ser o libertador. Eu estou te chamando para resgatar o povo do Egito. E Moisés começou com um monte de frescura, é verdade ou não é? Começou, não é para mim, isso é que eu não sei falar, eu sou gago, pá. Aí Deus falou: põe a mão no peito. A hora que ele botou a mão, como a mão ainda não estava alinhada ao coração naquela hora, o que aconteceu com a mão? Ficou leprosa. E está cheio de gente com a mão leprosa, porque o coração não está alinhado à vontade de Deus. Naquele momento ainda, o coração de Moisés não tinha entendido exatamente o que Deus tinha para ele. E por isso a mão dele ficou o quê? Leprosa. Foi só botar a mão aqui. E ele pôde entender então qual era o plano de Deus para a vida dele. O seu coração está com o meu assim como o meu está com o teu. Nós precisamos derrubar esse espírito. Se está, então suba no carro e me dá a mão. Não foi chamado primeiro para exercer o talento, para depois ter o coração junto. Ou seja, para subir no púlpito, para ministrar, para ser alguém, para ser profeta, em primeiro lugar, o coração tem que estar alinhado com quem Deus colocou sobre a tua vida para te discipular. Tem que ser tem que entender. Porque essa foi a palavra de Jeú. E é por isso, queridos, que quando a pessoa tem um monte de habilidade, mas o coração está uma droga, você pode ter certeza que o desastre é certo. O cara pode cantar muito, pode vender muito, pode empolgar multidões, mas na hora que você olhar a história, você vai ver que o final da história
não vai ser diferente de Judas. Porque a habilidade está lá. Mas faltou o quê? Coração. Então ter habilidade sem ter caráter, sem ter coração, é um desastre. Quantos líderes carismáticos você já conheceu? E hoje não são nada. Porque não tinham caráter, não tinham coração para Deus. E é por isso que eu digo, estar aqui hoje não é garantia que você vai estar amanhã. Você tem que cuidar do quê em primeiro lugar? Do seu coração. Mas também não adianta nada o cara ter caráter, ter habilidade, não adianta nada o cara ter caráter, ter coração e não ter habilidade nenhuma, porque tem gente que tem um coração tão precioso, mas também não aprimora nada. É verdade ou não é? O cara acha que toca, porque a mãe dele gosta. Tem um coração de ouro, coração maravilhoso, é uma bênção, mas não tem mão. Então a mão e o coração têm que andar de que forma? Alinhados. Os dois têm que andar juntos. E é por isso, queridos, que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, porque se as mãos requerem um crescimento constante, um aprimoramento constante, você tem que aprimorar a cada dia, o teu coração requer um cuidado constante, um cuidado diário. E é por isso que eu queria fazer duas perguntas. O que você tem feito para crescer nas habilidades que Deus tem colocado na tua mão? Você lê, você se informa, você cresce, você estuda. O que você tem feito nesse sentido? Tem um camarada chamado Hunter Thompson, ele diz que quem aprende de si mesmo tem o professor mais idiota do mundo. A gente tem que aprender com outras pessoas. Eu tenho prazer em ouvir outros pastores ministrando. Você está vendo pastores aqui. Porque na prática é importante, é urgente sempre ouvir e a gente aprender com os outros. Tem gente que ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, é verdade ou não é? Ele sobe no púlpito, ele fala assim, não tem outro, sou eu. Meu verbo é eu, nós eu, e eles eu, não é eles eu. É uma coisa impressionante, queridos. Agora não adianta só você trabalhar isso. Quem o Senhor tem colocado nas tuas mãos para você trabalhar e para você fazer crescer? O que você está fazendo hoje? É bênção para alguém? Porque eu sempre digo na igreja que o líder que mais cresce é aquele que está ajudando os outros a crescer. O músico que mais cresce é o que está ajudando outros a ter um coração para Deus. Então a pergunta é, o que você está fazendo para cuidar do seu coração? Porque para derrubar esse espírito, a pergunta foi da liderança. O teu coração é sincero com o meu, assim como o meu é com o teu? Todos vocês aqui estão numa igreja. Se o teu pastor, se o teu líder te perguntasse isso, qual seria a tua resposta hoje? O teu coração está com a tua autoridade? O teu coração é naquele lugar que Deus te plantou e Deus te colocou? Porque é muito empolgante dizer, nós vamos derrubar e vamos destronar. E eu não sei porque que eu mudei a mensagem essa noite. Mas a questão é essa, muitas vezes a gente está pronto para destronar, mas não estamos prontos a ter o coração junto com a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. E a pergunta da autoridade foi essa, está o teu coração com o meu, assim como o meu é com o teu? E a resposta foi, tá, então se tá, sobe no meu carro e vamos lutar junto. Porque como dois poderão lutar juntos, andar juntos, se não estiverem de acordo?
A primeira pergunta de Jeú foi do coração e depois foi da mão. Antes de eu ter a tua mão, foi a palavra de Jeú. Eu quero o que? O teu coração. E por que Judas perdeu o seu coração, queridos? Porque esse cara, que podia ser usado nas suas habilidades por Deus, ele não foi um profeta como os outros foram, não. Foi usado como os outros foram. Quando é que ele começou a regredir? Quando é que ele começou a perder o seu coração? Quando é que ele começou a caminhar para trás? Quando é que ele começou a colocar a corda no seu pescoço e apertar aquele nó? Tudo começou quando ele descuidou das alianças que ele estava fazendo, de pessoas com quem ele começou a fazer negócios, de pessoas com quem ele começou a se aliançar. Judas era discípulo de Jesus, estava debaixo da autoridade de Jesus, pertencia à célula de Jesus, mas ele se aliançou com pessoas que não amavam a Jesus. Eu não estou falando de amizade, você pregar, não estou falando nada disso, eu estou falando de aliança, de sentar. Rede de relacionamento de quem não tem nenhum compromisso com Jesus, de gente que em vez de amar Jesus, crucifica Jesus. Que se você falar de Jesus, eles acabam com Jesus e acabam com você. E como é que começou isso? Mateus capítulo 27, versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho. Diga comigo, entraram em conselho. Fala, tiveram uma aliança de comum acordo. Eles sentaram, planejaram, eles armaram estratégia para matar Jesus, e foi com essas pessoas que Judas se aliançou, queridos. Sabe por quê? Porque eles conheciam qual era o coração de Judas, que na realidade Judas andava com Jesus, ele pulava, ele via milagres, mas o seu coração não era totalmente de Jesus, era superficial. Por isso, olha, do lado desse querido que está aí, pertinho de você, olha nos olhos dele e fala assim: o teu coração é totalmente dele? Porque aí, queridos, eles conseguiram atrair Judas, convencer Judas, fazer aliança com ele. Mas conseguiram acabar com a vida de Judas também. Quantas pessoas você conhece? Podiam estar revolucionando nações, que foi isso que os discípulos fizeram. E hoje estão acabadas porque se aliançaram e ouviram pessoas erradas. Pessoas que crucificam Jesus. Eu já disse para vocês, eu sou filho de pastor, sou pastor há 25 anos. O Ademar, quanto tempo você é pastor, Ademar? Perdeu a conta. 38. Harold, quanto tempo você é pastor? 20 anos. Quanta gente nós já vimos, nós. Porque tem gente aqui que não tem nem 20 anos de idade. Então o Harold que tem menos tempo, aqui de 20 anos já é um bom tempo, né? Mas é o que foi o menos de nós três. Então, quem é que tem menos de 20 anos? Levanta a mão. Olha aí, ó. Então você vê, nós já temos de ministério mais do que muitos de vocês têm de vida. E se você perguntar para cada um de nós vamos poder dizer para vocês de gente que foi apaixonada por Jesus, foi usada por Jesus, foi uma bênção para a igreja de Jesus, mas hoje estão caídos, arrebentados, prostrados no pó, a família destruída, a vida espiritual está um bagaço, eles perderam a paixão, alguns não querem nem ouvir falar de Jesus, sabe por quê? Porque um dia eles fizeram alianças erradas, ouviram quem não devia ouvir, deram ouvidos a quem eles nunca deviam dar, e o Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem, o jovem profeta que não
Quem lembra? Não. Bem-aventurado o homem. Salmo capítulo 1. Que não. Isso, de novo. Olha, que não anda. Não se detém. Fala assim comigo. Não anda. Não se detém. E não se assenta. Você percebe a dinâmica? Quando você começa a corrupção, não começa a hora que está andando. O problema é que você não pode começar a andar com esses caras. Mas o problema é que quando você anda, você acaba se detendo. E porque se detém, acaba se assentando. Aí já era. Porque a coisa começa assim, o cara está andando, é igual Sansão, alguém citou Sansão. No começo ele tinha força e ele começou a brincar. Ele não perdeu a força da primeira vez, perdeu? Não foi na primeira. Ele começou a brincar, ele começou a andar em coisas que ele não podia andar. Mas o grande problema é que a pessoa anda, dali a pouco ela se detém, e depois ela faz o quê? Ela se assenta. E quando ela começa a andar? No primeiro diálogo, primeiro torpedo, primeiro contato, ela está andando. Ela está forte ainda. Está lá batendo papo, na rede de relacionamento. Mas aí, ela não, além de andar, ela começa a se deter. E porque ela se detém, ela começa a receber influência, ela começa a questionar. Que mal tem? É só uma. E tudo vira pequeno, não é? É só uma ficadinha. É só uma baladinha. É só uma bebidinha. É só uma idinha. E aí, quanto mais superficial vai se tornando a aliança com Deus, com a casa de Deus, com a palavra de Deus, com a autoridade que está sobre a vida, com a presença de Deus, mais alianças erradas se estabelece. Mas o problema, querido, dá a mão para o jovem que está ao teu lado, fala assim, toma muito cuidado, toma muito cuidado. Porque por trás dessas alianças, tem alguém. Segura a mão desse profeta, levanta a mão dele, fala, toma muito cuidado. Fala, você vai sair daqui para uma maratona. Mas você vai vencer em nome de Jesus. A corrida não para daqui uma semana, para, queridos. Ela não para daqui 2 semanas, ela não para daqui 3. É uma corrida de longa distância. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, queridos. Quem crê que nós vamos chegar lá? Você vai chegar lá. É por isso que você tem que cuidar do seu coração. Mas guarda uma coisa. Alguém abra para mim Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lê bem alto o versículo 3 para mim. Lucas capítulo 22, versículo 3. Ele fez aliança, mas quem é que estava por trás dessa aliança? Lucas 22, 3. Bem alto, por favor. Então, Satanás, diga comigo, então, Satanás entrou em Judas. Mas dá um sorriso para quem está, fala, só que esse diabo aí, só que esse Satanás aí, não é aquele que fala grosso, estribucha, baba, tá, pode acontecer tudo isso, mas não é esse caso aí. Quando está falando, então Satanás entrou, é o espírito que está por trás para derrubar a tua vida, cara. Quando você começa a fazer aliança errada. Não é aquele demônio que muda a voz, agora te peguei, tua ele, a tua vida. Não, Satanás aqui é aquele que entra, mas não tira a razão. Ele não rouba a tua consciência. Pelo contrário, Judas quando sentou lá, ele queria sentar. Queria ou não queria, queridos? Queria ou não queria? Ele queria vender Jesus. Quando ele sentou lá, ele sabia o que estava fazendo. Ele sentou consciente, o diabo estava por trás, mas ele sabia muito bem aquilo que ele estava fazendo. Ele só não estava cuidando do coração dele. Ele ia para a igreja de Jesus.
Ele pulava com Jesus, ele cantava com Jesus, ele participava da ceia com Jesus, ele via milagres com Jesus, ele tinha comunhão com os outros apóstolos, ele trabalhava, ele servia o pão, ele estava no barco, mas nem a menor chance, conscientemente e sutilmente, ele abria naquele site pornográfico. Na menor chance, ele ia sentar no lugar errado, voltava para a internet, estava lá com os amigos, fazendo o que não devia, estava com Jesus, subia o monte com Jesus, beijava Jesus, mas o coração já estava longe de quem? De Jesus. Porque Lucas 22 diz que Satanás já tinha entrado no coração dele. E é por isso que tem muita gente que você vê pulando, gritando, mas daqui a pouco você fala, o que aconteceu com aquele cara que perdeu o coração? É porque o coração já estava longe. A mão estava aqui. Mas o coração já não estava mais. É por isso que você tem que ter o teu coração com aquele que está sobre a tua vida. Quando você canta, Jesus entra, está aqui. Esse coração é teu. Você entende que ele tem que ser completamente dele, querido? E a pergunta é, quando você está lá fora, já que você vai derrubar um espírito, você é influência ou você tem sido influenciado? Você coloca princípios ou absorve aquilo que não devia absorver? Naquela roda de aliança, o que aqueles, eu podia falar de músicos, pensam a respeito de vida com Deus, casamento, submissão, obediência aos pais, criação de filhos, casa de Deus, submissão às autoridades, ética nos negócios. O que eles pensam? Qual a influência que eles têm sobre a tua vida? Estava conversando agora com o pastor Ademar sobre isso. Quanto escândalo tem acontecido, queridos. Porque em vez de sermos influência, eu não estou falando de nós, estou falando de pessoas. Há um sistema influenciando, maligno, e sendo um escândalo. E é por isso que lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, não vos associeis às obras das trevas, antes, porém, condenai-as. Provérbios capítulo 1, versículo 10 diz assim, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Ou seja, a sedução, o convite, as propostas, os atrativos para as alianças erradas sempre virão. Então dá a mão para quem está ao teu lado, fala, cabe a você, profeta, fala, cabe a você não permitir. Toma muito cuidado, fala para quem está, toma muito cuidado com as alianças que você tem feito. Depois você lembra do filho pródigo em casa. Então diga comigo, quem vai destronar esse espírito? Vai lá, quem vai destronar esse espírito? Toma cuidado com as alianças que faz. Segunda coisa, vai lá, dá a mão, levanta a mão dessa pessoa aí. Eu sei que eu tô sendo um pouquinho diferente hoje cedo, mas levanta a mão dessa pessoa e fala assim, em segundo lugar, fala, para ser profeta nessa geração, os profetas dessa geração não querem crescer, não querem lucrar, não querem ganhar a qualquer custo. Ou seja, não vendem o reino de Deus por qualquer dinheiro. E está cheio de gente aí vendendo a qualquer custo, porque perdeu o quê? O seu coração. Está cheio de gente entregando por 30 moedas de prata. Porque hoje o que vale é a lei de gesto, eu tenho que levar vantagem.
É tudo por dinheiro. Agora eu quero dizer uma coisa para você. É bom você entender isso. Você já está me ajudando, então, de novo. Prega aí para esse varão que está ao teu lado lá. Fala assim, dinheiro não é bom, não, não é ruim, não. Fala para ele, dinheiro é bom, fala, é necessário. Levanta a mão. Fala, sem dinheiro você não faz um evento como esse. Faz, querido? Não, ele fala, dinheiro é bom, é uma bênção. É muito bom. É ou não é, queridos? Mas pode se tornar uma desgraça. Quando a motivação do ministério é o dinheiro. Quando a pessoa acorda, dorme, pensa com ele na cabeça. Quando é ele que coordena a nossa agenda. Quando tudo aquilo que você faz é em função do dinheiro. E aí, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Famílias se acabam, irmãos brigam por herança, brigam ou não brigam? Amizades são desfeitas, relacionamentos quebrados, homens vendem o seu ministério, igrejas viram balcões de negócio. Quanta coisa está acontecendo, queridos. Então quer dizer em nome de Jesus, faz assim com a tua mão, só para você não pegar de novo na mão, porque você não vai falar isso, pastor, já contei, mandou umas 15 vezes, agora vai ser a 16ª. Então faz assim com a tua mão agora. Quero dizer uma coisa para você, a bênção, a prosperidade financeira, o crescimento, o teu trabalho não pode roubar a tua aliança com Deus. Nós estamos vendo uma época que tem gente trabalhando demais, ganhando mais, e elas não estão largando tudo no reino de Deus, queridos. Estão tão ocupados que não sobra tempo para a obra de Deus. Mas a pergunta é, e eu quero declarar isso em nome de Jesus, quantos creem que essa aqui vai ser uma geração próspera financeiramente? Eu creio de todo o coração. Eu tenho abençoado muito os jovens da igreja. Jovem na igreja não pode ser quebrado, não, ele tem que ser muito abençoado por Deus em nome de Jesus. Eu estou crendo que o Senhor vai levantar a sua vida para ser abençoado, mas a questão é, o que as tuas conquistas pessoais vão redundar em conquistas para o reino de Deus? Porque quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele fala assim, que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e Judas foi um deles, ou não foi? 30 moedas de prata era uma boa grana, deu para comprar um terreno bom, mas perdeu a vida. Quando Maria vai lá ungir os pés de Jesus com um perfume caro, que o Judas disse? Podia dar para os pobres. Judas estava preocupado com os pobres? Em João 12,6, ele falou, diz assim, isso disse ele, não porque estivesse preocupado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Está assim com a mão? Eu quero dizer uma coisa, a tua vida, o teu coração, que você tem mais precioso, profeta de Deus. Não se esqueça disso. E eu quero profetizar para a tua vida mais uma vez. Bolso cheio, prosperidade, bênção. Mas o bolso cheio não vai esvaziar o teu coração para Deus, mas o teu coração vai ficar na presença de Deus. Quem quer o coração voltado para Ele? Diga, o meu coração vai estar na tua presença, Senhor. Então diga comigo, profetas desta geração, vai lá, profetas nessa geração não fazem aliança errada, não vendem por qualquer dinheiro, nem se vendem, não é verdade? E por fim, profetas desta geração são pessoas que aprenderam a se arrepender diante do Senhor. Vou repetir, profetas nessa geração são pessoas que têm um coração pronto a se arrepender. Sabe qual foi o problema de Judas, queridos? Ele fez aliança errada. Ele trocou por dinheiro, e tem muita gente fazendo isso. Mas o terceiro problema dele é que lá em Mateus 27, quando Judas entrega por 30 moedas, e de repente Jesus começa a apanhar ali, e ele olha para Jesus, e ele fica vendo de longe, e aí ele vê Jesus ensanguentado, e de repente Jesus lança o olhar para ele. E eu creio que naquele momento que Jesus olhou para ele, pensa na tua vida muitas vezes, ele deve ter baixado a cabeça, e ele pensou,
Eu já andei com esse homem. Eu já vi milagres. Eu já cantei para ele. Eu já toquei para ele. Eu já expulsei demônio em nome dele. Eu já tive comunhão com ele. Só que aquilo que um dia foi valor para mim, perdeu valor por causa dessas moedas. E aí ele, cheio de culpa. E qual é o problema? Que naquela hora, em vez de se arrepender, o texto diz, cheio de remorso. E remorso não é arrependimento. O grande problema é que ele não se arrependeu, ele apenas teve o quê? Remorso. E é por isso que você vê muita gente que muitas vezes está lá, tem talento, tem habilidade, mas o coração é errado. E ele não muda, porque ele vive de remorso em remorso e não de uma vida de arrependimento. O coração não é um coração voltado para Deus, submisso à vontade de Deus, porque nós estamos falando de autoridade e de submissão. E porque esse coração não é voltado, ele joga aquelas moedas e fala, eu não quero isso, isso é de sangue inocente. Mas aqueles amigos de aliança, quando vem aquilo, aqueles fariseus falam, esse dinheiro também não é nosso, não, nós não queremos não, isso é problema seu. Você vendeu porque quis, nós não obrigamos você a fazer nada, porque nessa hora todo mundo pula fora, é verdade ou não é, queridos? Você usou droga porque você quis. Você caiu em prostituição porque você quis. Esse dinheiro não serve para nós não, só serve para comprar cemitério. E aí o texto diz que ele saiu para se enforcar. E esse é o problema de muitos. Pedem o melhor, porque sabem aquilo que não devem fazer. Sabem que não devem encontrar. Sabem que aquela prática nunca devia existir na vida dele. Vivem crucificando Jesus, cuspindo no seu rosto. Mas continuam se aliançando com quem não deve. Vendendo e trocando por dinheiro aquilo que não tem preço. Entregando o melhor. Mas o grande problema é que ele só foi tocado. Eu estou aqui em Mateus 27, 3. Ele tocado de remorso e não de arrependimento. E talvez você veja aqui para essa escola adorando e foi falar de cirurgia, precisando de mudança. Eu quero que você pense nisso. Esse cara vinha bem. Ele podia ter entrado para a história como um dos revolucionários. Mas ele não se arrependeu. Quais são as alianças que você tem feito? Como é que está o teu coração em querer crescer a qualquer custo? E qual é o teu coração de arrependimento diante de Deus? Se o teu coração está com o meu, assim como o meu é com o teu, então dá a mão e sobe no meu carro. Jovem profeta, você não pode negligenciar nunca a tua relação com Deus. Você tem que estabelecer parâmetros de disciplina para a tua vida. Tem que ter horário. Fazer devocional. Você perguntar para os músicos da igreja, todo líder de célula,
todo supervisor, coordenador na nossa igreja, ele precisa fazer um devocional todos os dias, não é um dia ou outro, não. E precisa tratar, vocês estão fazendo isso aqui. Isso é prática da nossa igreja. Mas não como obrigação, é porque isso é necessidade. Isso é algo que tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que aprender a ser corrigido pelo Senhor. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele foi confrontado, ele não teve remorso. O que ele fez? Ele se arrependeu. E já que eu estou falando de coração, irmão, como Davi tinha esse coração, no Salmo 78, a partir do versículo 70, diz assim: escolheu também a Davi seu servo, o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel a sua herança. Pega na mão desse jovem que está ao teu lado e fala assim: não importa onde você esteja hoje, fala, Deus vai levantar a tua vida. Você vai reinar com Ele em nome de Jesus. Fala, mas a hora que Ele te levantar, presta atenção, a hora que Ele te levantar, fica a mão desse profeta lá em cima assim, diz assim: e Ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu, segundo a destreza das suas mãos. Vai tocar segundo a integridade do coração, e vai abençoar a igreja segundo a destreza das suas mãos. Vai subir porque tem o coração íntegro, mas vai abençoar de uma forma correta, com as mãos hábeis para fazer. O coração e a mão. Davi podia ter destreza, mas se ele não tivesse coração, ele tinha se arrebentado. Mas o texto diz: e ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu, segundo a destreza das suas mãos. Então tem que tocar muito, tem que cantar muito, tem que ministrar muito, mas em primeiro lugar tem que ter integridade no coração. Porque se tocar muito, cantar muito, fizer muito, mas não tiver integridade no coração, está tudo perdido. Então a primeira condição de Davi foi que ele apacentou segundo a integridade do coração. Ele subiu, porque o coração era íntegro, e dirigiu com a destreza das suas mãos. Quem que vai tocar aqui para mim? Eu queria que subisse aqui, por favor. Eu pensei que vocês já tinham ido. Aleluia. Faz assim com as suas mãos agora. Olha aqui para mim, querido. Eu estou falando, nem sei porque eu ministrei isso para vocês hoje. Era outra coisa que eu ia pregar, né? Mas eu quero que você entenda uma coisa. É o princípio seguinte, segundo Reis capítulo 10. No lugar que você está, na tua igreja, a autoridade que está sobre a tua vida, se ela olhasse para você hoje e falasse assim: o teu coração é sincero para com o meu, assim como o meu é para com o teu? Então pode subir no carro, pode subir no púlpito, pode subir no palco, que nós vamos guerrear junto. Sabe por quê, queridos? Lembra disso? As habilidades das mãos, o dom, o talento, eles são vistos. Todo mundo vê, todo mundo sabe, mas eles não revelam aquilo que está aqui dentro. E é por isso que tem que ter integridade no coração. Porque o que nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar, é a habilidade, ou não é? O que nós enxergamos em primeiro lugar? Então quando você olha alguém, cara, toca muito, canta muito, prega muito. Mas para que a tua mão seja útil nas mãos de Deus, o coração tem que estar bem.
para que seja usado como um profeta nessa geração, o coração não pode estar corrompido. Porque a gente ministra com o coração. Mas você tem que liderar com as mãos, tem que tocar, tem que estar bom. E é por isso que os melhores dos melhores são aqueles de mãos hábeis, mas de coração íntegro. Porque se tiver coração e não tiver mão, não tem efeito. E se tiver mão e não tiver coração, é um desastre. Mas nunca se esqueça, jovem profeta, que o teu coração sempre vem antes da mão. O talento não está à frente do coração. A habilidade não está à frente do coração. A capacidade não está à frente do coração. Em primeiro lugar vem o quê? E é por isso que sobre tudo que você deve guardar, tem que guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí você pode ser um profeta nessa nação. Você pode ser um profeta em outras nações, porque eu ouvi você falando em espanhol aqui. Então você não é brasileira, não é verdade? Você estava aqui ano passado, não estava? Tá, eu lembro. Uruguaia. Pode ser uma profeta no Uruguai. Deus te chamou, profeta. Esse espírito vai cair em nome de Jesus. Mas como está o teu coração nessa noite? Tem algum pastor aqui? Não estou falando dos que estão lá atrás, fazendo a escola. Quem é pastor aqui fazendo a escola? Tem alguém? Levanta a mão. Esse é um desafio ou não é para nós pastores? Antes de olhar a habilidade e checar o coração, é um desafio ou não é? Mas por favor, levanta a mão, pastores, vocês que estão aqui. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai abençoar cada igreja que está aqui representada. Deus vai abençoar a vida de vocês, para que nós não sejamos como pastores, não sejamos seduzidos pelas habilidades, não sejamos seduzidos pela capacidade, pelo talento, pelas mãos, mas que nós possamos checar o coração, e aí pedir para subir no carro, pedir para subir no palco, pedir para ser ministros na casa de Deus. Antes de olharmos para as mãos, o Senhor vai te dar habilidade espiritual para checar o coração de cada pessoa que for colocada lá. E aí esse principado vai ser destronado em nome de Jesus. Sabe, há um principado que está corrompendo, queridos, manipulando. Existe muita vergonha. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando uma geração com o coração totalmente voltada para Ele, que não vai corromper e não vai vender por qualquer dinheiro, por nada, aquilo que é a glória de Deus na sua vida. Não vai fazer alianças erradas. E se errar, em vez de remorso, vai ter um coração de arrependimento diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu me arrependo, eu quero a Tua presença. Eu queria que nós tivéssemos um momento na presença de Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Levanta as suas mãos. Eu sei que é um pouco pesado o que eu vou falar agora. E eu não quero expor ninguém. Mas se você chegou aqui e você sente que o teu coração não estava legal, você estava perdendo o seu coração, e você quer ter um sincero arrependimento, não remorso. Porque Judas, quando jogou aquela moeda, ele falou: o que eu fiz? Olha a besteira que eu fiz, eu não devia ter vendido. Mas ele não teve arrependimento. O que ele teve? Remorso. Não adiantava nada ele saber que ele sabia que ele tinha feito uma besteira. Ele sabia que ele não devia ter pegado aquele dinheiro ao ponto dele ter jogado. Mas tem muita gente que é consciente, faz sabendo, mas não se arrepende. E eu quero te dizer,
Se o teu coração está com o meu hoje, assim como o meu está com o teu, e você sentiu que estava perdendo esse coração, sai do seu lugar. Eu queria abençoar a tua vida agora. Vem aqui. Vem aqui. Porque o Pai está pegando o teu coração de volta agora. Meu coração é teu, né? Justiça está em ti. Não, que é o mesmo cara que canta, né? Você podia subir aqui, vocês todos lá da... Esse é o momento, queridos, que o Senhor preparou para vocês, profetas dessa geração. Você pode cantar o que vocês sentirem, tá bom? Eu entendo. Mas eu queria que você olhasse para mim agora, e eu queria que você que está aí no seu lugar estendesse as mãos para esses profetas que estão aqui. Muito cuidado com as alianças. Não negociem por nada aquilo que vocês têm de mais precioso. Mas graças a Deus que vocês estão aqui, que o coração de vocês está nas mãos do Senhor, porque essa é uma noite de mudança de rota. Está tendo uma mudança de rumo nessa noite, e vocês vão ser usados, porque é esses que têm um coração de arrependimento que Deus usa para destronar esse espírito que está aí fora. Não só aqueles que dizem eu nunca erro, mas só aqueles que quando erram dizem: Senhor, a minha boca está no pó, eu estou arrependido diante de ti, pega o meu coração, toma nas tuas mãos. Eu quero colocar o meu coração nas tuas mãos, para que o Senhor possa usar as minhas habilidades, porque antes da minha habilidade, antes do meu dom, antes da minha mão, o meu coração tem que estar nas tuas mãos. Enquanto eles cantam, levanta as tuas mãos, começa a falar com Ele, começa a falar com o Pai. Vai lá, levanta a tua voz. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? Ele te trouxe Por tudo que tu és, você me libertou. Fala com e me curou. O que posso Estenda suas mãos para cá, levanta a voz para eles, levanta a tua voz, abençoa a vida deles. O Senhor fez tanto por nós. Eu abençoo a tua vida nessa noite. Você vai olhar e vai lembrar dos tempos tão bons, mas nessa noite, esse Senhor da justiça, de amor, mas que tem um amor que dura para sempre. Essa canção diz: o amor dura para sempre. E mesmo Judas sendo Judas, a Bíblia diz que Jesus o amou até o fim. Em nenhum momento ele deixou de ser amado por Jesus. E Ele te ama. Ele te ama. lindo Jesus, Rei do meu coração, Ruma mama chatacatarabacá. os teus caminhos. Isso. Olha para ele e diz o quanto você ama os seus caminhos mesmo, querido. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Olha para ele e diga: o que posso te dar? Posso te dar
É o teu coração, o que Ele mais quer. Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Que posso te dar por tudo que tu és, você me libertou. Justiça está em ti. Toma nas tuas mãos. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo. És bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Diga isso pra Ele. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo. És bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo. És bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Eu queria ter um segundo momento agora. Vocês podem continuar aqui. Mas a pergunta de Jeú, da autoridade espiritual que estava sobre aquele jovem, foi essa: o teu coração é com o meu, assim como o meu é com o teu? E ele falou: é. E ele diz: então sobe no carro e nós vamos derrotar esse principado, nós vamos derrotar esse espírito. Então, se o teu pastor estiver aqui, se o teu discipulador estiver aqui, se aquela pessoa que cuida da tua vida, o seu ministro de louvor, líder, eu não sei qual o nome que a sua igreja dá, ele estiver aqui, eu queria que você fosse até ele agora. Você desse um abraço e fala: pode contar que o meu coração está contigo, pastor. Pode contar, líder. Abraça e dê uma palavra lá, enquanto nós cantamos. Vai lá. Se ele não está aqui, a hora que você chegar na sua igreja, fala isso: conta com o meu coração. Pode contar com o meu coração, porque nós estamos juntos nessa. Em todo tempo. Mas se ele está aqui, vai lá, dá uma palavra para ele. Está em Fala: conta comigo, pastor, conta comigo. Teu amor é pra sempre. Meu coração vai estar com você. Tu és bom em todo tempo. És bom. Essa batalha não é tua. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre, Jesus.
forma que esse espírito vai ser destronado, querido. Amor é pra sempre. Pessoas que têm o mesmo coração Tu és bom. estão juntos. Todo tempo és bom. Justiça está em ti. É o teu coração, querido. Teu amor. É o teu coração. Teu amor. Teu amor. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Ora cataraba chatarabacai. Oh, Senhor. Teu amor é pra sempre. Continua derramando o teu coração diante dele. É o teu coração que ele está mais interessado. Ele vai usar teu talento, a tua mão. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor é pra sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre tu és bom. Santo, 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 santo Deus. Teu amor é pra sempre. Eu queria que você ouvisse Jesus te dizendo isso. O teu coração é como o meu, assim como o meu é para com o teu. Ele te ama. Ele te ama. E se você falar, Jesus, meu coração é teu, ele fala, então pode subir no meu carro, que nós vamos vencer essa batalha juntos. Pode subir no meu carro, pode subir onde eu estiver para a tua vida, porque esse principado vai ser destronado em nome de Jesus. Mas o teu coração precisa ser meu, assim como o meu é com o teu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.